Muito bem, tá aí pra dica pra vocês. Zuzu, o nosso convidado, por gentileza, Que Zuzu. elegância. Ele é pernambucano, Sim. de nascimento, porém baiano de coração. É deputado federal, foi ex-ministro da Cidadania e agora é o presidente do PL da Bahia. Aplausos pra ele, João Roma. Aê, Roma! Redes sociais, Emílio. Como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo e calmo ou não? Fala, Tudo Joãozinho. bem? Tomaram um vareio lá, hein? Na Bahia, hein? Pelo amor de goleada, Deus, hein, hein? Joãozinho? Hã? Pois é. Não? Rapaz. Hein? Tomaram um vareio O que eu bonito. gostei foi da parte aqui do Touro Do de quê? Ouro, que ele fez assim, ó. Na campanha fazia muito isso pro 22. Ah, mas não teve Não jeito, deu muito né? certo. Não deu muito certo, né? Ficou só com o chifre. E aí, como é que você tá? E agora? Qual vai ser agora? Eu não vejo político falando. Vocês Exato. sumiram. Sumiram. Vocês sumiram. Foi o Avatar que tira os poderes. Não. Os políticos, o pessoal na rua, tal, não sei o que, você não vê ninguém falando. Estão descansando também da campanha. Então, eles estão tudo na Bahia lá. O com- Avatar, Trancoso. O Avatar que Trancoso. tira os poderes. É? Qualquer um que vá, inclusive, numa manifestação, você pode, inclusive, estar responsabilizando o presidente Bolsonaro. Então é um momento que você tem que estar mantendo contato, de alguma forma estar tentando levar informações. Mas se um personagem, um deputado, por exemplo, do PL, chegar numa manifestação dessa, vão imediatamente querer fazer relação com o presidente Bolsonaro. Né? Portanto, foi muito importante a manifestação do presidente semana passada, deixando muito claro, né, que manifestações são bem-vindas e estão garantidas na nossa Constituição, tá? Mas que nossos métodos não são da esquerda, que danifica o patrimônio, invade propriedades e que obstrui as passagens. Então isso é uma sinalização muito clara, né? Eu estava lá do lado do presidente Bolsonaro naquele dia e você vê o peso disso, a responsabilidade do presidente Bolsonaro falar isso, e qualquer agente, né, com um mandato que no momento desse esteja à frente de uma manifestação como essa, naturalmente já vão querer fazer ligação com o presidente Bolsonaro, e isso pode vir a prejudicá-lo. Muito. Mas quem é o interesse de... O Avatar. Não, sim, o Avatar. Mas o interesse de quem é isso? Onde está? Porque a grande corrupção ela não aparece. A grande corrupção não é essa que a gente vê aí, o cara que vai lá, a Polícia Federal, o japonês. A grande corrupção, ela deve estar num lugar que ninguém sabe de onde vem. Boa. O que se percebe é que tem um sistema muito forte que Bolsonaro, né, quando ocorreu a eleição do presidente Bolsonaro 4 anos atrás, isso foi um grande golpe no sistema. E o sistema se fechou em copas, contrário ao movimento do presidente Bolsonaro. E você viu isso com muita clareza durante toda a eleição. Hoje, o que mantém as pessoas na rua não é a questão de resultado eleitoral. É a questão que está todo mundo ali observando com muita indignação a forma como as regras não foram cumpridas. Sim. Como você tinha um jogo acontecendo e o juiz claramente... Foi muito forçado. Claramente Foi muito colocando forçado. pro outro lado. Então isso está na rua hoje, o que está em indignação das pessoas, porque o juiz que era para estar garantindo tudo isso, ele estava comprometido. E essa ficou muito claro, certo? Foi um abuso tal, e esse abuso continua acontecendo. Quando você observa cerceamento de opinião, tá, que o juízo ele arbitre o que for para manter ordem. Agora, você ir contra o que está escrito na Constituição, qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, ele sai aprovado pelo Senado com o título de guardião da Constituição. E não é isso que a gente está observando. Hoje se vê com clareza um ativismo judicial talvez nunca visto antes na história do Brasil. E muitos podem achar que é uma coisa específica, pega uma pessoa ou outra, mas isso está começando a virar sistêmico na sociedade. Mas o Senado tem poder para combater isso e não... Tem, mas não está se manifestando. Então, mas aí... Que aí você já inicia uma outra conversa lá, as reuniões já são outras, já está a gente querendo olhar o outro governo, as novas composições. Isso já vem de algum tempo. Muda os interesses. E já vem de algum tempo, desde antes, onde caberia ao Senado, né, fazer esse poder justamente para estabelecer esse equilíbrio entre os poderes. Né? Quem fiscaliza o judiciário seria o Senado Federal. Mas não houve, né, isso não seguiu dentro da mesa do Senado, e nós estamos vivendo com clareza. Eu falei numa entrevista até antes mesmo de sair para ser candidato, numa entrevista que eu fiz a Páginas Amarelas da Veja, e que claramente você estava tendo um desequilíbrio de poderes no Brasil.
né? O legislativo, né, se apequinou, deixou passar talvez um timing, uma oportunidade de realmente fazer prevalecer a sua estrutura de poder. E essa estrutura tripartite do Brasil, você tem um presidente toda hora tolhido das suas atribuições. Sim. Né? Você observou isso a todo tempo. Muito desautorizado, né? Um legislativo, não é, quieto, dizendo não mexe comigo, e um judiciário dando as cartas, exacerbando o seu poder. Tomou poder. Claro que existem, mas não é assim, grandes juízes, existem, né, muitos profissionais, mas o que de fato se observa hoje é que alguns... Mas não é assim, o poder o poder não aceita ter um buraco ali. Os caras foram lá e tomaram o poder. E agora, quem diz que não há vácuo no poder. Não há vácuo. Não há vácuo no poder. Então, mas o que é fundamental, eu não digo para esse episódio específico, ou para essa eleição, eu digo para o Estado brasileiro, né, para a nossa pátria, é fundamental que a gente tenha um fortalecimento institucional com um regramento, com o equilíbrio desses poderes. Não dá para a coisa ficar destrambelhada como está aí, porque começam a mexer em certas teclas da nossa sociedade, que isso vai sufocando a nossa população. E o grito da multidão, tá, ele pode se manifestar de muitas formas. E isso é prejudicial para o Brasil. O Brasil que você observa aí tantas potencialidades, um país maravilhoso, com tanta coisa para avançar. Em pouco tempo, você viu aí 3 anos e pouco do governo do presidente Bolsonaro, quanta coisa não avançou no Brasil. Não, mas agora a carreta furacão, põe a carreta furacão aí pro time. Os ministros. Já parou o já temos imagens agora. Ó, carreta furacão, não sei se você sabe, você está acompanhando a carreta. De ponta cabeça, carreta furacão agora. Esse é o ministro. Olha o que vem. Esse é o da cidadania. Olha como uma carreta furacão. Olha como eles vêm, ó. Eles vêm pulando. A carreta furacão, ela está se articulando agora. Ela está em transição. Não tem obstáculo, ó. Não tem. Pendura nas paredes. Carreta vem que vem. Com alegria nas pernas, ó. Com alegria nas pernas. Olha como vem. Uma ginga única. E aí, não tem como. Olha o passinho. Esse é o passinho da PEC, ó. Você gosta da carreta, do time da carreta? O que você acha da carreta chegando? E ela vem, hein? Assustador isso aí. Ele olha o Homem-Aranha. E uma pena especial para os brasileiros que muitas vezes têm pouco acesso às políticas públicas. Você vê o caso do Nordeste. Eu vi muita gente se manifestando, a culpa aí está do Nordeste e tal. Da eleição de 4 anos atrás para essa, o resultado do presidente Bolsonaro não piorou no Nordeste. Não é? Agora, o que é muito claro e é preciso pontuar é que você não pode fazer da vítima o culpado. Porque você tem um povo nordestino sofrido que ficou muito tempo sendo manipulado por essa estrutura de comunicação do PT. E, de repente, você começa a observar, né, muitas pessoas com um certo sentimento de revanchismo. Eu conheço muito bem, eu sou duplamente nordestino, pernambucano de nascença, baiano por adoção. Estive na campanha, estava lá como candidato a governador na Bahia. Sei a realidade, né, do sofrimento dessas pessoas. Criamos um programa social que hoje a gente vê o resultado, porque em pouco tempo já mudou as narrativas. Hoje você viu aqui os dados publicados do Banco Mundial, onde o Brasil está com o menor número de pessoas na faixa da extrema pobreza. A gente falou isso ontem. E você foi... Olha aqui, em 2019 o Brasil tinha 11,4 milhões de pessoas na linha da extrema pobreza. Que era fome, os 33 milhões. E esse número caiu para 4 milhões. Não, mas virou 33. Já era. E já era. Uma narrativa. Agora não adianta o Roma. Dados. Já era. Tá todo mundo passando fome. Já. Agora já foi. Caiu de 33 para... Você foi ministro da Cidadania, substituiu o Onyx, se candidatou para o governo da Bahia, teve 9% dos votos. O que aconteceu? Porque esses dados do Banco Mundial, inclusive a gente deu ontem, a população não teve essa percepção, principalmente na Bahia, onde você teve só 9% dos votos. Por essa forte estrutura de comunicação. Não, mas a Bahia é PT, sempre foi. Não, PT mas não é só Bahia. Bahia, Piauí, Minas. O resultado foi pior do que a Bahia. Mas você acha que não houve Eles jogam pro Piauí. Não, é que a Bahia é maior. A Bahia é maior. O Nordeste, mas vamos Minas. lá. O Nordeste inteiro, enquanto região, o presidente Bolsonaro perdeu. O que é que você vê nisso? Naturalmente, uma das regiões que mais sofreu a ausência do Estado. E durante esse período todo ele tem o quê? Governos de esquerda nesses estados, né? Políticas que ficam lá com práticas atrasadas, empreguismo, toma lá da cá, perseguição.
existe, em pleno século XXI, e uma chave de comunicação. Coroné. Então, quando você coloca essa narrativa, é muito difícil em pouco tempo. E há de considerar que em décadas, certo? É pouco tempo para você levar toda essa informação e estar mostrando as pessoas. E o que é pior, essas políticas da esquerda é que justamente tem resultado o sofrimento da população. Deixa eu só fazer um break rapidinho. É o break, né, Dedê? Desculpa, é só pra rádio. A gente continua na TV. Muito obrigado pela sua audiência. Grande audiência aqui, hein? Sim. Mas lá os votos, hein, ô, João? Aqui você dá. Puta merda, hein? Lá foi mais... Cadê? O ACM não te ajudou lá? Não. Não ajudou, né? Não. Puta Você ligou, merda. ele não respondeu. O ACM não ajuda, É bicho. concorrente Os dele. caras não ajudam. Foi mais... Na verdade, o que é que eu imagino? Não, mas tava meio... Não, só fazer o break. O Reginaldo vai fazer o break da rádio. A gente continua na TV. Não sai daí, não. Muito bem, estamos de volta. Pode falar, pode completar, desculpa. O que ocorreu lá, né, o ACM ficou muito distante, né, e simplesmente ele colocava como se Bolsonaro fosse radioativo, porque ele observava que tinha uma rejeição ao nome de Bolsonaro. As pesquisas. E se prendeu nessa narrativa. Então ele não fez o enfrentamento ao PT. O adversário lá, que era o Jerônimo, era 13, era PT. Mas ele admitia que a pessoa votasse em Lula 13, mas queria que votasse a Semineto 44. É isso aí, teve muito isso, né? Isso, Igual com o Tarcísio. até inclusive no segundo turno. Passou o segundo turno, em 48 horas eu manifestei a minha posição. Eu fiz, olha, independente de problemas pessoais ou o que seja, o meu adversário na Bahia e no Brasil é o PT. E eu estarei contra o PT. Se o nome disso é apoiar Semineto, eu estou apoiando. Um pé em cada canoa. É gostoso. O presidente Mas aí Bolsonaro, afunda, né? o presidente Bolsonaro foi à Bahia, inclusive pediu votos para Semineto. Eu vi. E no dia da eleição, mesmo se eles tivessem se manifestado durante todo esse período, no dia da eleição, o que via de papeizinhos nas ruas eram papeizinhos de Assemineto com Lula, no mesmo papel. Então isso fazia perder força, inclusive, né, de pessoas que ele tinha que fazer esse enfrentamento ao PT. Então, se ele estava enfrentando A estratégia dele foi... Então, João, é exatamente essa pergunta. Você é o presidente do partido na PL da direita, né? Lá na Bahia. Qual é a estratégia para você tentar fazer com que a direita consiga ter mais força no Nordeste? É esse enfrentamento? Como é que você visualiza essa estratégia? Sem dúvida tem que ser feito enfrentamento. Porque a pessoa que gosta muito do PT tá enraizada, às vezes o enfrentamento... Não, mas você não tem como você admitir. Não tem como admitir. Ou você vai enfrentar e o que é que observa-se nas últimas eleições? Não é? Sempre um certo receio de enfrentar o Lula. Perfeito. Não é? Lula é muito forte aqui no Nordeste, então não pode falar. E eu acho que é justamente o contrário. Você tem que justamente apontar essas coisas. Porque, repito, não é a vítima, não é a população que está sofrendo com essas questões que passa a ser a culpada disso aí. A população ela sofre por essa manipulação. Então cabe aos líderes políticos apontarem isso, colocar isso com clareza, certo? Isso se dá desde a base, isso se dá, agora teremos uma longa caminhada, que vai passar por eleições municipais, estrutura de partidário, mas ô João, você tem que pensar que o canhoteiro é mais esperto que o direitola. Porque o canhoteiro, ele tem essa turma que é esse voto que você está falando. Que é o caminhão-pipa, que é ali, que é o líder comunitário, vai acabar não sei o quê. E pegou a juventude com a pauta americana. Banheiro trans, GLBTX, os moderníssimos daqui. Então aqui também, os canhoteiros vão ficar 50 anos. Você vai ficar chorando lá 50 anos. Você vai chorar 50 anos. Eu não perco a esperança no nosso Brasil. Se não mudar isso aí, você vai ficar 50 anos. Você observa nessa eleição, a votação... Observa que votação apertada. Tá? Se não colocar em consideração nada aí de fraude ou o que seja, você vê uma votação muito apertada. Você vê movimentos, né? Eu acompanhei o presidente Bolsonaro no Brasil inteiro, de norte a sul desse país. Eu acompanhei ele, várias agendas na Bahia, com muita mobilização, pessoas na rua. Então, eu nunca vi, certo, um líder político, e olha que eu estou há muito tempo na política, já acompanhei muitos líderes políticos, nunca vi ninguém com a capacidade de mobilizar como o presidente Bolsonaro. Não, ninguém nunca viu isso. Teve um dia que eu fui com ele à Feira de Santana e não tinha uma organização. E foi talvez a maior manifestação da Feira de Santana. Você fala que a população, só para a ligação direta dele com a população. E o que é que você vê? Você vê sim, voto, né? Não é? Muitas pessoas, famílias, jovens,
o que mais me deixou triste, né, no resultado da eleição eram as crianças chorando. As velhas também. Amigo meu me ligando. Tem um monte de amiga velha. Para consolar filho que estava soluçando em casa de chorar. Velório. Não é? Então a conexão que todo esse campo de direita conseguiu estabelecer com o Brasil, certo? Que está com esses valores estabelecidos. Então, essa manipulação ocorre, não é, dentro de uma mecânica eleitoral, mas nós temos que fazer esse enfrentamento para que a gente possa, de fato, dar voz a essas pessoas. Mas você está falando que a população é seduzida por esse discurso de esquerda e a gente acha que os políticos também vão ser seduzidos por esse mesmo discurso. Tem uma bancada gigante do PL, tem gente que fala, os caras estão com o Bolsonaro. Tem muita gente que vai lá e aceitar o que o sistema e o que a esquerda vai querer, como nos governos passados. O que você acha disso? Olha, dentro dessa estrutura partidária, você tem uma estrutura muito eclética. Você tem muitas origens, né? Você tem perfis de parlamentares. Dos 99 deputados do PL, você tem desde um deputado que se elegeu com a estrutura de rede social, a um deputado que já vinha de uma estrutura anterior do PL, dentro com relação com prefeitos, numa função mais de base. Então você tem uma estrutura muito heterogênea dentro do partido. Cabe agora ao partido estruturar, saber montar toda essa estrutura, criar uma identidade, conseguir levar adiante isso aí. Porque se ficar desgarrado, você cria o processo como se fosse PSL2 a missão, e que não é o caso agora, porque passa a ter um PL aí com uma estrutura muito grande, certo? É praticamente 20% de todo o tempo de rádio e TV do Brasil inteiro nas próximas eleições, tanto para prefeitos quanto para governadores e presidentes daqui a 4 anos, certo? Uma estrutura partidária muito grande que precisa fazer o quê? Investir justamente nessa sintonia e unidade de comunicação. Exceções, pessoas que, né, já querem buscar uma coisa, isso vai surgir. Agora isso se dá dentro da dinâmica do parlamento e cabe sim à liderança saber conduzir esse processo, né? Porque dentro de várias bancadas você vê perfis muito distintos, né, com raras exceções. João, posso te fazer uma pergunta? O Emílio me deixou arrepiado aqui. Que isso? Porque ele falou sobre a importância da guerra cultural. Guerra cultural. E é um ponto que eu acho relevante, por quê? Porque a imprensa marrom é tomada por jornalistas militantes, as universidades também. É mais ou menos na proporção de um Constantino para 100 Pipernos, um Roberto Mota para 100 Amanda Klein. Lindo. Como você gosta. Já falamos, só pra mostrar. Como você gosta. Não, eu não tô falando mal de alguém. Esquerda e direita. Falando mal, sim. Falamos na reunião. Não, eu tô falando mal, eu gosto de todo mundo da esquerda com quem eu debato. Não gosta, não. Adoro. Beijo, Amanda Klein. Exagerou no gel Beijo, hoje. Piperno. E o batom. Mas existe essa proporção. E como que você enxerga na Bahia essa questão da guerra cultural? Porque a questão política, ela tá na ponta, ela tá no final de algo muito maior, que é o ambiente do jornalismo brasileiro. Sim. O ambiente universitário brasileiro. Você acha que tem espaço? O Lula é o ursinho dos jornalistas. Olha, é o ursinho carinhoso. Pode não ser é uma visão você, romântica, João, mas ursinho. isso não me coloca medo. Isso não me coloca, não coloca medo. Não. Eu acho que com liberdade e discutindo essas coisas, a política é cíclica. E as pessoas percebem as coisas. O que me coloca medo hoje no Brasil é o ativismo judiciário. É a insegurança jurídica. Isso me coloca medo, porque isso danifica a esperança para o futuro. Se tiver regra clara, se tiver bola em jogo com o juiz realmente que possa garantir isso aí, tá tudo bem. Porque o debate, a gente vai lá, uma hora você sai perdendo no debate, outra hora você vence. E as pessoas vão vendo as consequências das políticas públicas, porque tudo isso vai ser colocado em consideração. O Auxílio Brasil não apenas triplicou os recursos do que antes era o Bolsa Família, mas ele criou uma trilha de emancipação para melhorar a vida da pessoa. A mudança é em concepção. Não era em dar mais recurso, mas chamar para o cidadão e dizer, olha, passar dificuldade não é vergonha para ninguém. Nós queremos ajudar para que cada filho de Deus possa melhorar de vida. E as pessoas vão ver o resultado dessa política pública. Então, a política é cíclica. O que me preocupa, portanto, não é fazer esse debate. O que me preocupa é essa insegurança jurídica no Brasil, que a gente está justamente passando para momentos muito comprometedores, e isso tudo, a gente não pode assistir isso, né, como se fosse normal, porque não é normal. Nem pode fazer isso. E não é. Nem pode fazer isso. É o que está na nossa Constituição. Tá na regra. Não está na regra. Não está tá na fazendo. Constituição. Porque
Então quem entrar lá para defender a Constituição tá rasgando. Exato. Não, eu não diria. Tá colocando na gaveta. Mas uma gaveta. Tem uma gaveta ali. Tem uma chavinha que você tranca. Só que aí que tá. Com esse novo Congresso, a gente não vê. Por isso que eu acho que a população tá revoltada também. Não existe nenhum sinal de esperança de que haverá responsabilização de ministros que abusaram do seu poder. Ministros do Judiciário, ministros dos órgãos de cúpula do Judiciário. Com a eleição de Bolsonaro, sim. Mas nesse cenário, né, apesar de uma grande bancada que o PL conseguiu eleger no Senado Federal, termina que ela não passa a ser uma bancada de maioria. O Senado são 81 senadores. E mesmo com esse número maior, essa eleição você só renovou 1/3 dos senadores. Então, apesar de ser uma casa um pouco mais conservadora, você observa nos últimos noticiários, as conversas, então já estão conversando de composição, isso e aquilo. Ninguém está falando, não é, de fazer esse enfrentamento, com exceção de alguns senadores que foram eleitos vinculados ao presidente Bolsonaro. O próprio astronauta comentou isso, certo? O general Mourão comentou isso. Enfim, senadores que querem, obviamente, puxar, não é, a bola para o campo para dizer, bom, vamos seguir a regra. Vai ser terceiro turno. É, lógico. Mas como foi esse? Vai ser terceiro turno. Vai ser terceiro turno. Os caras não vão engolir assim a galera. A galera tá brava. Você sabe disso, pô. Você tá na rua. Ou você não tá na rua. A gente tá vendo. A galera tá brava. Vai ser e é no terceiro Brasil turno. todo. Agora é o seguinte, isso também é ruim, né? Virar terceiro turno. Porque a gente tá desde 2013 no terceiro turno. É eterno. E muitos empresários esperam para investir, o dinheiro não entra. E na hora que tá aparecendo... empresário já sabe pra onde vocês foram. Agora tem que pagar as contas. Não foi, não. Você lá. E o jantar? Você não foi no jantar lá. No Itaú. Você foi no jantar. Foi de boné. Você foi de boné. Eu vou falar quem tava lá na granja. Comeu pene com camarão lá. Foi disfarçado. Eu vou falar a bandeira onde tava na granja. Você foi disfarçado lá. Tava pescando na granja. Pegaram com bigode loiro. Porta-mala. Vou falar de que bandeira acharam. Olha, eu queria agradecer muito a presença. Pô, você é um cara que manda muito bem. Você tinha que estar aqui sempre. Você fica na Bahia. Você mora em Salvador? Salvador. Que lugar bacana, hein? Muito bonito. Bicho é de boa viagem aqui. O Barba tava lá. O Barba tava lá no Trancoso, Iemanjá. Tava no Iemanjá. Praia dos Camarões, Ainda linda bem praia. que a Bahia é grandiosa. Conhece? É um estado... Lá perto de Caraíba, sul da a Bahia é maior do que a França, então tem espaço para pessoas ficarem lá. É um lugar fantástico, né? É um lugar fantástico. No final de semana mesmo eu vou para Chapada Diamantina. Lá é demais, um lugar cara. encantador na Bahia. Pegar uma cachoeira, hein? Isso é pernambucano. Eu adoro. Nascido em Recife. Bacana. Aproveitar e mandar um grande abraço aí para a gente tem uma audiência muito grande no Nordeste. Às vezes vem bastante gente aqui almoçar com a gente aqui na Dirce e tal. É sempre um prazer, uma audiência muito grande, um lugar fantástico e um povo maravilhoso, que é o povo nordestino. A gente respeita muito. A gente fica muito contente de ter essa grande audiência. Natal, a audiência da Jovem Pan é grande. Tem mesmo. Recife tem uma audiência muito grande lá. Gosta. Muito obrigado, gente. Agradeço a oportunidade, vamos firme aí. Estive com o presidente Bolsonaro da última semana, amanhã devo estar com ele novamente. E nós não vamos perder a esperança no nosso Brasil. Temos aí um fortalecimento das nossas convicções, uma forte bancada de 99 deputados eleitos pelo PL, o maior partido do Brasil, que é como fica o PL, e tem essa missão para que a gente possa, de fato, estar aceso, não é? Porque a população está na rua, está indignada justamente com essa quebra de regra, porque não foi jogo às claras, foi um jogo realmente, como disse, com avatares que querem tirar o poder dos outros. E não dá para tirar o poder do povo, muito menos calar a voz da população brasileira. Foi meio fajuto, né? Foi um VAR assim. Olha o Sami, ó. O Sami não fala nada, é um gatinho triste. Você me comprou uma casa em Teve zero. Esse negócio de 0 voto aí na urna. Isso aí tem isso? Estranho. Não? Mas tem isso? Estranho, tem. É que os caras me mandam isso aqui, eu não sei se é verdade ou mentira. Não, tem um mapa. Não, várias urnas apareceram com 0 votos. Seria uma possibilidade, desde que fosse uma eleição. Porra, mas nem o Aerotrem lá teve 0 votos. Como é que Fidelis. Fere a estatística. Fere a estatística. O Emael. O relatório sai amanhã, né? Do quê? Tem o relatório. Pô, nem o Fidelix teve 0 voto na urna. Tem, por exemplo, uma comunidade de quilombolas. Não vem quilombola, gatinho. Agora os especialistas em estatísticas Só quero saber se o relatório sai 0 voto. Só cabe atenuar uma coisa, porque eu vi muita gente, né?
entre essa manifestação, chamando o presidente Bolsonaro de covarde. Eu convivi com o presidente durante todo esse período e covarde é uma coisa muito distante da personalidade dele. Agora ele está tendo sim muita responsabilidade com o nosso Brasil, coisa que a esquerda não teria nem 1 milímetro. E aí começa você ver a distinção do que é ter um presidente como o presidente Bolsonaro e esse outro movimento da esquerda que está por aí. Então, mas o que eu acho sacanagem é o seguinte, porque o barulho que está sendo feito... Quando o Bolsonaro ganhou, também teve manifestação aqui na Paulista. Sim. Eu lembro dessas manifestações. Normalmente, quando tem troca de poder, acontece isso durante um tempo. Ainda mais numa eleição natural. Está garantido na Constituição se manifestar. E eu não entendo porque estão fazendo todo esse barulho aí. Mas também são os avatares... judicial, quebra de segurança jurídica do nosso Brasil. Vamos cuidar com isso. São outros avatares. Eita. Muito obrigado. Vou passar o Instagram aqui, ó. João Romaneto, tá aqui, ó. João Romaneto. Romaneto, @João Romaneto. João Romaneto é o Instagram e o Twitter também, @João Romaneto. Que é o João Roma, que esteve aqui com a gente, foi candidato na Bahia e tomou uma saraivada lá. Mamanda lá. Ficou em terceira, medalha de bronze. Mas tá bom, né? Não é o cargo, é a missão. É isso aí. Sair de cabeça erguida. Você teve quanto lá? 9%? 9%, 740 mil votos. Porra. É. Parece que é pouco, né? Mas é muito, 740. Bahia é grande, né? E foi uma batalha pesada. Mano. E é um terreno Mas difícil. com muito orgulho, com muita gratidão, as pessoas me abraçaram, me receberam com muito carinho. É isso aí. Em nenhum lugar tive nenhum problema. Zuzu vai me levar lá no lugar dos milionários, onde o Lula tava. Se chama Praia dos Camarões, sul da Bahia. É e aí aquele tem Fala Trancoso. comigo e vamos conhecer a Bahia Raiz, que é melhor. Não, era aquele lugar que era dos hippies. Lá é Trancoso. Era dos hippies, agora é dos milionários. Milionários. Sim. É isso aí. Eu e você me comprou Zuzu uma vai lá. casa lá em Outeiro das Brisas. Zuzu quer mudar o futuro. Conhece ou não? Muito obrigado. Entra lá conhecer o trabalho dessa simpatia. Não tem jeito, né, de um pernambucano baiano não ser simpático e ter um bom papo. Muito obrigado, João, pela presença. Valeu, Johnny. Muito bem. Dito isso, o Zuzu sempre